Olá! Hoje a gente vai mergulhar na filosofia central de íntegro e inteiro de Fábio Ferreira. A ideia é entender esse protocolo para construir um eu que seja, digamos, a prova de violação num mundo que parece que faz de tudo para nos quebrar em pedaços. E para começar, vamos direto para a pergunta que está no coração dessa obra. A gente vive como um eco, só repetindo o que o mundo grita para a gente, ou como uma causa, gerando a nossa própria realidade? Essa diferença, como vamos ver, é tudo. O livro aponta um problema fundamental da nossa época, o que ele chama de multidão desfocada. O que seria isso? É um estado em que as pessoas existem, claro, mas não tem um governo interno. Elas acabam virando figurantes na própria história, sabe? Só reagindo às pressões de fora, em vez de serem a força que cria a própria vida. E o nosso roteiro para entender isso vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai explorar o problema desse mundo desfocado. Depois, a gente mergulha na solução, a engenharia de identidade. Aí vamos quebrar os dois pilares dela, ser íntegro e ser inteiro. E por fim, entender o grande objetivo, o governo interno. Certo, então vamos começar pelo cenário. O material descreve o mundo de hoje como um verdadeiro campo de batalha de sinais, de frequências que o tempo todo tentam nos fragmentar, nos quebrar em partes menores. E como é que a gente sente essas frequências? Bom, a sociedade funciona com um ruído constante. Pressões sociais, as expectativas que os outros têm da gente, desigualdades do sistema, é um bombardeio de rótulos e de papéis que já vêm prontos e que acabam nos empurrando para um estado de absorção passiva. Tá, se o cenário é esse, como é que a gente navega por ele? É aqui que a gente passa para a solução que o livro propõe, uma estrutura bem poderosa chamada engenharia de identidade. Essa engenharia de identidade é, na prática, um protocolo de reorganização psicoemocional. A base dela é o método SAS, que significa seja antes de ser. E a lógica aqui é totalmente invertida. Em vez de reagir ao mundo para tentar se encontrar, a ideia é primeiro estabelecer uma identidade por dentro. Só depois, com essa base sólida, é que se vai interagir com o mundo. O grande objetivo estratégico aqui é um só: cortar a dependência emocional e psíquica do ambiente. A lógica é de construção mesmo. Uma identidade que é construída em cima de uma base interna fixa, autônoma, e não no terreno instável da opinião dos outros. É a mudança de ser um processador de estímulos para se tornar um gerador de realidade. E essa frase resume a ideia perfeitamente. O mundo é o palco, o lugar onde a gente se manifesta. Mas a arquitetura de quem a gente é, essa tem que ser construída internamente, muito antes da gente pisar no palco. Então vamos para o primeiro pilar desse método que ajuda a construir essa arquitetura. Ser íntegro. Isso tem a ver com criar uma aliança com o invisível, com estabelecer uma bússola interna que seja fixa. O conceito central aqui é o de prumo interno. Pensa num prumo de construção, aquela ferramenta que garante que uma parede está perfeitamente vertical. Na engenharia de identidade, o prumo interno é isso. Um conjunto de princípios inegociáveis que mantém a nossa estabilidade, a nossa verticalidade, não importa o tamanho do caos social lá fora. E olha só que contraste poderoso. De um lado, a ética horizontal, que é olhar para os lados, agir com base no que é conveniente socialmente e que te transforma num fragmento da multidão. Do outro, a ética da verticalidade, que é olhar para cima e para dentro, com ações baseadas numa verdade interior, em alinhamento com a própria origem. O livro até propõe um exercício prático. Primeiro, identificar o que é negociável para você. Segundo, usar o teste do prumo em cada decisão. A pergunta é: isso me mantém vertical ou está me inclinando na direção dos outros? E terceiro, manter uma postura de aliança física e mental com esses seus princípios. Ok, agora que entendemos o que é ser íntegro, vamos para o segundo pilar, que se apoia no primeiro, ser inteiro. E isso nada mais é do que a recusa absoluta em se fragmentar ou usar máscaras sociais para ser aceito. Aqui a gente vê duas formas de ser. A pessoa fragmentada usa máscaras, é fácil de manipular e vive buscando aprovação. Em contraste, o estado de monólito é ser a mesma pessoa em todo lugar. Um todo unificado que, pelo seu peso e presença, força o ambiente a se adaptar a ele. O protocolo por trás disso quer eliminar o comportamento de camaleão. A lógica é quase da física. Um fragmento é leve, fácil de descartar. Já um monólito é pesado. Ele exige que o ambiente se mova ao seu redor. O objetivo é se tornar tão inteiro, tão completo, que os rótulos e as críticas que vêm de fora simplesmente não conseguem grudar.
Um ser unificado se torna imune a ser definido pelos outros porque ele já se definiu por dentro. Então, o ponto crucial é entender o objetivo final de todo esse protocolo. Não se trata apenas de se sentir bem, mas sim de alcançar um estado de soberania. E o estágio final é alcançar o governo da permanência. A recompensa por ser íntegro e inteiro é se tornar inviolável, ou seja, imune à fragmentação. É um estado onde se começa a governar as circunstâncias em vez de apenas sobreviver a elas. E para navegar na realidade, o livro apresenta a metáfora do cálice. Pense nele como a mente de um governante. Ele consegue conter as dualidades do mundo, o bom e o mal, o moral e o imoral, sem ser alterado ou contaminado por elas. É a ferramenta para atravessar o caos mantendo a paz e estabilidade internas. E para fechar, essa citação do texto é um verdadeiro chamado à ação. A mensagem é clara: o trono da nossa realidade está vago. E o método Seja Antes de Ser é apresentado como a chave para a ocupação definitiva desse lugar.